Olá, amigos e amigas. É uma alegria estarmos aqui para estudarmos a doutrina espírita, refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a convite do Abrigo Espírita Batista de Carvalho. Que Jesus nos abençoe com suas bênçãos de amor, com suas bênçãos de saúde e de paz. O tema que iremos abordar está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, em Instruções dos Espíritos, no item 14, Desprendimento dos Bens Terrenos, a instrução do Espírito Lacordaire, que foi dada em 1863. Como sabemos, para iniciar o entendimento, Mamon significa bens materiais, significa dinheiro, riqueza. Então a lição de hoje, ela tem o objetivo de analisar em que consiste o verdadeiro desprendimento dos bens terrenos, incentivando-os a utilizá-lo corretamente e a dar-lhes o justo valor e fazer-nos chegar à conclusão de que o desprendimento dos bens terrenos é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus nos concedeu. É para que possamos utilizar da virtude do entendimento, para que possa capacitar-nos a valorizar esses bens, a termos uma utilidade melhor desses bens, para que assim a gente afaste qualquer sentimento de orgulho, de egoísmo, para que a gente possa então utilizá-los em proveito do nosso próximo. Então a lição de hoje ela é tão importante para o nosso crescimento espiritual, porque nós sabemos que através do objetivo da encarnação, que nós estamos aqui para nos melhorar. Nós estamos aqui para buscar a verdadeira felicidade, a felicidade plena. Então a gente hoje se vê nessa existência e a gente se vê cercado de problemas, de dificuldades, com dores, com sofrimentos, problemas de saúde, problemas que estamos atravessando atualmente dessa pandemia, problemas que involuntariamente nos chegam. Mas temos o conhecimento através da doutrina espírita de que nossas aflições, ela tem uma causa. Ela tem uma causa e nos explica essa causa. Nos faz entender e aceitar o motivo da dor, o motivo do sofrimento, dessas aflições. Então essa existência também, através da reencarnação, estamos reencarnados, lógico, então nós estamos procurando essa felicidade. E temos então o conhecimento de que precisamos vencer as dificuldades, de que estamos aqui para nos melhorar, que estamos aqui para nos burilar, que estamos aqui buscando então afastar de cada um de nós as nossas imperfeições, de buscar então as nossas virtudes e colocá-las sempre adiante do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações. Então um dia chegaremos a essa felicidade plena e chegaremos estudando o Evangelho e chegaremos praticando o Evangelho, porque se conhecermos o Evangelho e não praticarmos, serventia nenhuma terá a todos nós. Então o Evangelho de hoje, o capítulo do Evangelho de hoje, ele inicia nos dando 3 exemplos para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e que a gente possa melhor compreender esse desprendimento que nos fala Lacordaire em suas instruções. Então, o primeiro exemplo que nos dá, nos fala do jovem rico. Jesus, como sempre, aproveitando toda a oportunidade que tinha para nos trazer ensinamentos, para que a gente pudesse sair daquelas incertezas da vida que tínhamos naquela época, que temos ainda na vida de hoje. Quantas vezes nos pegamos com pouca fé, desmotivados, desesperançados. Quantas e quantas vezes achamos que, poxa, quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou encontrar essa verdadeira felicidade? Mas ele traz para a gente tão exemplos, com seus ensinamentos para que a gente se fortaleça, para que a gente então compreenda o amor que Deus tem por todos nós e que Jesus vem representar esse amor, vem trazer esse amor, amando-nos como Deus nos ama. Então, a primeira exemplo que Jesus dá, a primeira passagem que ele nos fala é do jovem rico, Aquele jovem que estava lá quando Jesus sempre passando ensinamentos para aquela multidão que o seguia. Aquele jovem, então, que era rico, que tinha muitas posses, que tinha muitos bens materiais, chega para Jesus e pergunta o que é necessário para ele fazer para encontrar a verdadeira felicidade, para chegar ao céu na sua linguagem. Então Jesus diz para aquele jovem de que ele tem que observar os mandamentos.
mas ele contesta e diz: poxa, eu respeito todos os mandamentos. Então, o que é necessário mais eu fazer para que eu possa chegar a essa plenitude, para que eu possa chegar, né, ao paraíso, para que eu possa ser feliz, para que realmente eu encontre essa felicidade, esse céu? E Jesus então diz para ele que dá um conselho. Olha, então você vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres e depois retorna e me segue, porque você encontrará um tesouro no céu. Aquele jovem ficou muito triste porque o conselho que foi dado para ele alcançar a verdadeira felicidade, ou o paraíso, ou o céu, como ele pensava na época, tinha que vender, se desfazer dos seus bens. Então ele vai e não retorna, porque ele não era capaz de se ver livre desses bens. A outra passagem que nos dá o exemplo do desapego aos bens materiais é aquela passagem que fala Jesus que esteve na casa de Zaqueu, o publicano. E nós sabemos também que o publicano naquela época não era querido, que os publicanos naquela época eram detestados pelos homens. Mas por quê? Porque eles eram aqueles que cobravam impostos, eram aqueles que aterrorizavam as pessoas indo, fazendo cobrança de impostos, muitas vezes abusiva e muitas vezes de uma forma não muito correta. Então eles não eram benquistos. E quando Zaqueu, que procurava a Jesus e sendo um homem de baixa estatura, teve que subir naquela árvore, esperar a passagem de Jesus para simplesmente vê-lo. Mas Jesus, quando passava, ouviu e pediu que descesse. E pediu, dizendo-lhe que fosse para sua casa, que estaria lá com ele, ia ter com ele mais tarde. E todos ficaram horrorizados. Então todos ficaram: poxa, mas como Jesus ir para a casa desse homem de má conduta, esse homem que é detestado por todos? Mas Jesus segue o seu caminho e vai à casa de Zaqueu. E lá no seu diálogo, o que é importante a gente frisar é que Zaqueu já estava se preparando, né? Já não aguentava mais essa vida porque era detestado por todos. E ele tinha uma angústia muito grande dentro do seu coração. Ele queria realmente se livrar disso. Ele queria alcançar também a paz, essa mesma paz que nós procuramos hoje. A paz de espírito, a paz de consciência, a paz que nos equilibra, que nos harmoniza. Então, sabendo que Jesus também ensinava o desprendimento desses bens terrenos, ele conversando com Jesus em seu diálogo, ele diz que, poxa, se eu prejudiquei alguém, então eu vou pegar metade da minha fortuna, da minha riqueza e vou dar aos pobres. E também se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir-lhe até 4 vezes mais. Isso na nossa linguagem, logicamente. Então aquele homem estava disposto, estava realmente querendo, com bom ânimo, para poder se libertar desse apego, se libertar inclusive das coisas que tinham feitas e que não eram consideradas muito certas. Então a gente vê 2 exemplos aí de desprendimento, né? Um exemplo de desprendimento com Zaqueu e ainda um exemplo daqueles que estão apegados às coisas materiais. Mas a gente tem também um outro exemplo, né, daquele homem, né, que de repente é o avarento, né? Aquele homem que pensava, né, de juntar todos os seus, tudo aquilo que ele plantou, e olhava e, puxa vida, eu já tenho tanto aí, né, para guardar, meu celeiro já não cabe mais, então vou derrubar esse celeiro, vou construir um celeiro bem maior e vou então colocar tudo num celeiro só. E então vou gozar a vida. Puxa, já fiz tudo, ele dizendo consigo mesmo. Eu já fiz tudo, né? Já trabalhei, já tenho posses, já tenho bens, está aqui meus celeiros, né, totalmente lotados e vou só ficar gozando a vida. E Deus então dizia para ele: poxa, que insensatez, hoje ainda, né, tua alma será resgatada. Então para que guardar tantos bens? Então para que amontoar tanta riqueza se ela pode ser tirada sem a gente menos esperar? Então esses três, né, essas 3 passagens que foram registradas tanto por São Lucas, por São Mateus, por São Matias, é o início do nosso estudo. São baseados neles que Lacordaire vem nos ensinar ao desprendimento dos bens terrenos.
Então começa, né, essa questão de esbanjar, porque nós sabemos, antes da gente adentrar nisso, então nós sabemos que nessa existência nós temos que resgatar dívidas passadas, que nós temos que aprender novos ensinamentos, nós temos que nos reeducar espiritualmente, que nós temos que crescer, nós temos que afastar essas imperfeições e buscar colocar as nossas virtudes, porque todos nós temos virtudes, todos nós temos, né, essas virtudes que nos impulsionam para frente. Podemos até deixá-las lá guardadas, escondê-las, mas a nossa consciência o tempo todo está a nos chamar, está a nos prevenindo, está realmente ali como que gritando para que nós possamos ouvir essa voz da consciência e mudar a nossa conduta, e mudar a nossa maneira de ser, trazendo para todos nós os sentimentos que valorizam a vida espiritual. Então, esbanjar, gastar de maneira descontrolada essa riqueza. Será que isso é uma manifestação de desprendimento dos bens terrenos? Aqueles que são ricos, aqueles que têm essa grande riqueza e que começam a esbanjar e que começam a gastar indiscriminadamente, será que realmente isso é uma manifestação de desprendimento? Ah, eu gasto, né, eu compro tudo, eu faço tudo que tenho, né, vontade. Será que isso é desprendimento? O Evangelho nos diz que não. Lacordaire informa que não no seu texto. Ele diz que aquele que faz assim desconhece a verdadeira utilidade dos bens, que é o serviço ao próximo. A utilidade dos bens é para servir ao próximo. É isso que ele nos ensina aqui. Esbanjar nos revela a irresponsabilidade, o descaso, a indiferença para com o próximo e até para consigo mesmo. Pois chegará o dia que irá responder por seus atos, que irá responder pelo que fez, porque nos ensina também a doutrina espírita do Evangelho de Jesus, de que é um empréstimo que Deus nos faz, que nós não temos nada, que tudo é nos concedido por Deus e a Ele voltará. Então, a gente pode questionar, mas quem gasta a sua fortuna sem pena não é desprendido, não é generoso? Aí já é um outro aspecto de que ele fala, aquele que gasta a sua fortuna sem pena. Não é aquele outro que esbanja, que fica aí, né, ostentando, vamos dizer assim. Mas esse aqui gasta sem pena. Ah, eu gasto sem pena, eu não fico com pena de gastar. Eu tenho, então vou gastando. Não tenho preocupação, eu vou gastando. Isso é desprendimento? Então nos diz, né, que também não é generosidade. Que a generosidade verdadeira consiste em colocar os bens materiais a serviço da caridade e esbanjá-los para satisfação própria, descuidada, né, para essa satisfação dele, né, dos seus interesses. Isso é mero capricho e que não é também correto agir dessa forma. Mas, enfim, em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos, a gente pode se perguntar. Porque esbanjar não é correto. Gastar também sem pena não é correto. Então, em que consiste? Segundo a lição do Evangelho, segundo as instruções que nos dá o Espírito Lacordaire. Bem, consiste no desapego. E o desapego consiste em apreciá-los em seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros, e não em benefício próprio de si mesmo. Em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, e em perder sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-lo. Então ele diz com isso de que a gente deve ter reconhecimento do justo valor desses bens, de que a gente deve servir-se dele, logicamente é natural, é lícito a gente ter a riqueza e utilizá-la também, mas corretamente, mas com desapego, porque esses bens a gente tem que usar em benefício do próximo, a gente tem que usar. Aí a gente lembra logo o quê? Da prática da caridade. A gente lembra logo de poder utilizar essa riqueza ajudando as outras pessoas. Ajudando as outras pessoas, produzindo empregos, produzindo trabalho para as outras pessoas. A riqueza, a gente tem que observar isso. Em si só mesmo, ela não consiste em obstáculo à salvação do homem, de maneira nenhuma.
Pois sendo Deus infinitamente justo e misericordioso, Ele não colocaria em nossas mãos algo que pudesse nos arruinar, que pudesse nos levar, então, ao afastamento da felicidade plena, que pudesse, então, fazer com que a gente tivesse uma vida, apesar da riqueza, apesar dos bens materiais, uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida sem utilidade para alcançarmos a verdadeira felicidade. Porque muitos acham que felicidade é ter os bens materiais, é poder comprar um carro novo, né, caro, é poder ter uma mansão, é poder ter um iate, é poder viajar, é poder, enfim, ter muitos bens. Mas a riqueza, ela dificulta, sim, a salvação do homem porque ela é um supremo incitante do orgulho. E nos diz também o Evangelho do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia do caminho do céu os seus pensamentos, o seu propósito. Quantos e quantos exemplos a gente vê de pessoas que são ricas, que têm posses, que têm vários bens materiais e que são orgulhosas e que são egoístas. Por isso que ele afirma dessa forma, porque muitas vezes nos leva o orgulho à ostentação, a ficarmos ostentando. Tem pessoas que, quando compram roupas, procuram por marcas, pelo mais caro, pelo de maior valor. Quando querem se apresentar às outras pessoas é com ar de superioridade, porque é o orgulho que faz eles sentir-se assim. Quantos ricos também são egoístas que querem tudo para si? Quantos aqueles que, utilizando desse sentimento contrário à lei do amor, de caridade, em que esse egoísmo só faz com que ele queira tudo para si e não liga, não dá importância àqueles que necessitam. Não faz o menor esforço para, uma vez, fazer a caridade, aquela caridade que não humilha, aquela caridade que beneficia e que deixa o outro, então, sem sentir-se humilhado, mas sentir-se grato. Mas também não é dar para esperar gratidão. A gente lembra do óbolo da viúva, aquela que só tinha uma moeda e mesmo assim colocou no gasofilácio, doando a única coisa que tinha. Então, desapego aos bens materiais, porque sabia que aquela moeda iria servir para alguém, embora ela não tivesse, mas aquela moeda ia ser útil a alguém que estivesse necessitando, talvez igual ou mais do que ela. Mas e se perdermos essa riqueza? Mas e se perdermos realmente tudo o que temos? O Espírito Lacordaire também nos instrui sobre que atitude devemos tomar, que devemos adotar caso venha perder os bens de que possuímos. O que devemos fazer? A gente sabe que dói muito para aquele que tem, que nasceu, né, em família bastarda, que tem riqueza, ou aquele que realmente com seu trabalho honesto, né, com suas atividades, conseguiu realmente ter uma vida melhor. Uma vida financeira bem mais calma, mais tranquila, chegando até a riqueza. O que deve fazer aquele que de repente, por motivo que não deu cabimento, que não deu causa a ele mesmo a isso? Se revoltar, xingar com Deus, reclamar da vida, reclamar de tudo. É isso que ele tem que fazer? Não. O Espírito Lacordaire nos diz para que ele tenha paciência, para que ele seja submisso à vontade de Deus, porque Deus nos dá e Deus também pode nos tirar segundo a sua vontade. Que aquele homem deve, então, buscar forças, coragem para recomeçar, para que não fique parado ali na lamentação, para que não fique parado ali nos queixumes, para que não fiquem, então, com esses pensamentos tão contrários às virtudes de que possui. Porque ele sabe que se lutou, que se trabalhou, se conquistou, ele poderá também recomeçar. É como a nossa vida. Temos que ter a consciência de estar sempre disposto a recomeçar. Eu errei. Eu fiz coisas erradas. Sim, você fez, mas pode mudar. Mas de hoje em diante a gente pode procurar fazer coisas certas. O Evangelho está aí. Jesus veio para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para trazer para todos nós essa esperança, essa confiança de que nós poderemos vencer, de que nós podemos vencer as nossas imperfeições, que nós poderemos colocar a virtude que trazemos dentro de nós
para todos, a serviço de todos. Ele nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Então, amando-nos, nós iremos ter força, coragem e reconhecer que somos filhos de Deus e que temos condições de recomeçar. E também temos condições de ter essa mesma força, essa mesma coragem para ajudar ao próximo, para poder fazer algo pelo próximo. Isso é que é amar o próximo, ajudar em todas as suas necessidades, não importa quem, mas o próximo é aquele que precisa de cada um de nós. Então a gente tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem, tem que ter calma, não se desesperar, não ficar paralisado, mas com fé, com garra, para ele conseguir novamente ir adiante. Mas outra questão que nos traz Lacordaire, se os bens materiais não são bens mais preciosos, os bens mais preciosos que o homem é dado possuir. Será que os bens materiais, ele nos questiona, são os bens mais preciosos que a gente pode ter, que nos é concedido? Lógico que não. A gente viu no título do capítulo do Evangelho de hoje, não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir a Deus e aos bens materiais, à riqueza, ao dinheiro. Deve ter o equilíbrio, deve ter a harmonia, porque está na lei também do progresso, a lei do trabalho, que a gente tem que trabalhar e tem que progredir, e é lícito a gente ter os bens materiais. Mas há infinitamente outros bens que têm muito mais valor do que os bens materiais. A gente pode citar a prática silenciosa da caridade. A gente pode citar a paz interior, a harmonia para com o próximo. A gente pode citar a comunicação que a gente tem com Cristo em aprendendo os seus ensinamentos e principalmente em praticando os seus ensinamentos. Essa ideia, ela nos ajuda então a desprender-se dos bens materiais, ao querer alcançarmos cada vez mais rápido a felicidade futura, a felicidade plena, a felicidade que já está próximo de cada um de nós. Não queremos ser felizes? Não queremos então gozar dessa felicidade? Então, para isso, temos que fazer por onde? É como diz o nosso merecimento. E a gente tem, então, volto a repetir, a falar, de que nós devemos, então, buscar essas virtudes dentro de nós. A gente tem que conhecer-se a si mesmo, reconhecer as nossas imperfeições, catalogando-as, para que a gente possa, então, se exercitar no combate a ela, para que a gente possa, então, também conhecer as nossas virtudes, para que a gente possa, então, buscar colocá-las adiante, a serviço do próximo e a serviço de nós mesmos, porque assim, aprendendo dessas virtudes no Evangelho de Jesus, aprendendo os seus ensinamentos morais que traz para todos nós, e repito, de esperança, de confiança, nos dando fé, nos dizendo que somos capazes de sermos felizes, como no próximo capítulo, na sequência do Evangelho, de um homem de bem, onde ele classifica ali várias qualidades que devemos ter para sermos realmente chamados de homens de bem, de verdadeiros cristãos. Então, a gente vê como Jesus nos ama, como ele veio trazer esses ensinamentos para todos nós, para que a gente possa, então, ali seguir esses ensinamentos, nos desprendendo desses bens e sabendo aproveitar aquilo que é supérfluo para poder ajudar o próximo. Pelo menos isso, o que nos é supérfluo, aquilo que não nos faz falta para ajudar aquele que nada tem, aquele que precisa do nosso olhar, que precisa do nosso sorriso, que precisa da nossa palavra de conforto, de consolo, que precisa até que a gente possa dar-lhe o bem material, que a gente possa dar para que ele siga adiante, para que ele possa então também saber que Deus o ampara, saber que ele é amparado, saber que ele não está abandonado ali à vida de dor, à vida de sofrimento. E a ninguém ordena o Senhor que despoje dos seus bens, de que possua. Mas ao contrário, ele espera que aquele que tem essa riqueza, aqueles que têm esses bens materiais em abundância, administre com proveito para todos. Então ele tem que saber administrar. Como a gente viu anteriormente, a gente comentou anteriormente, não é esbanjando, não é gastando à toa, não é com apego, não é com seu orgulho, não é com seu egoísmo,
mas é consciente de que aquilo foi um empréstimo que foi dado por Deus. Que os bens materiais, a riqueza que ele possui é para ajudar o outro. É para poder tirar aquele que passa fome, que passa sede, que não tem o que vestir. É para ajudar aquele próximo através da prática da caridade. Tanto a caridade moral como a caridade material. Então a gente vê a finalidade, a gente vê realmente o porquê que foi concedido a riqueza. Então é concedido àqueles que saibam administrar a riqueza. Aqueles que não sabem administrar são os orgulhosos, são os egoístas, são aqueles que, puxa, de repente a gente encontra até aquele que não quer a riqueza para se ver livre dela, porque tem consciência da responsabilidade, porque lá no seu íntimo ele sabe, né, desse propósito de que Deus lhe concedeu a riqueza. Então ele, temeroso de não corresponder, de não saber administrar, então ele se livra dela. Ele repassa toda aqueles, não quero essa responsabilidade, toma e dá para outro. Então ele está fazendo bem com isso, ele está fazendo correto isso. Ah, o Espírito Lacordaire nos diz que não. Nos fala que isso também é egoísmo. Egoísmo porque ele está pensando só nele. Ele não está pensando em aproveitar aquela riqueza para ajudar os outros, para que os outros tenham um trabalho, tenham um ganha-pão, tenham uma vida melhor. Ele está querendo se livrar da responsabilidade. E quando a gente pensa só em si, mesmo evitando essa responsabilidade, o Evangelho nos fala que isso é egoísmo. Não quer realmente ser útil naquilo que Jesus o pede. Ele não quer ser realmente aquele, né, instrumento da vontade de Deus. Então, que ensinamento a gente pode tirar dessas lições? Que ensinamento a gente pode, então, utilizar para a nossa vida? Se a gente refletiu sobre tudo o que nos foi dito, que nos foi instruído por Lacordaire, a gente pode ver que a lição que a gente tem que aprender, ele diz, aprendamos a nos contentar com pouco, com o necessário. Se somos pobres, não invejemos os ricos. Se formos ricos, não esqueçamos que os bens de que dispomos apenas nos são confiados. Isso é emprego que demos a esses bens, nós iremos prestar contas com Deus. Então, queridos irmãos, a gente vê quão importante as lições que nos dá o Evangelho, quão importante é o ensinamento de Jesus, para que a gente tenha esse desprendimento, para que a gente tenha, né, essa vontade de acertar, para que a gente seja merecedor de alcançar a verdadeira felicidade, a felicidade plena. Inclusive, a gente encontra, né, Kardec se referindo sobre essa questão. Então tem um comentário de Kardec, a gente vai fazer a leitura, e quão bem ele explica, quão bem ele coloca, né, essa visão que a gente tem da luz da doutrina espírita sobre o desprendimento dos bens terrenos, sobre a riqueza e sobre a pobreza. Ele diz, a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade eu vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Interessante essa máxima de Jesus. Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui a gente já compreende, já foi esclarecido por diversas vezes, de que o camelo era uma palavra que significava, na época pelos hebreus, como uma corda, como um cabo, e também como um animal, o camelo.
Então, eu utilizava aqui, que muitos ficavam ironizando, poxa, um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então, naquela época, aquela agulha era uma agulha grande, uma agulha grossa, tipo aquela de costurar sacos. Ele se referia a esse cabo, a essa linha mais grossa, né? Então, que era difícil de passar por esse buraco da agulha. Então, ele diz também, devemos compreender, de que um camelo, né, passar num buraco da agulha, ou melhor dizendo, de que um rico entrar no céu, que é difícil, é devido ao orgulho, é devido ao egoísmo. É devido também a não saber o que fazer com a sua riqueza, ou empregar mal esses bens que ele possui. Então, que nós possamos, com o ensinamento de hoje, que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Podemos refletir à luz da doutrina espírita o objetivo que nós estamos aqui hoje, dessa nossa existência, dessa nossa vida. Devemos sim buscar trabalhar, um trabalho honesto, digno. Devemos sim buscar ter nossos bens materiais, aqueles bens, né, a realização dos nossos sonhos, que nós temos muitas vezes de ter um carro, de ter uma casa melhor, de ter bens melhores, mas sem aquele apego, mas sem querer tudo para nós como um egoísta, mas também praticando a caridade e não sendo orgulhoso de não olhar para aquilo que necessita. Então a lição de hoje é tão importante na nossa vida, na vida de cada um de nós, porque Jesus nos ensina de como devemos alcançar a felicidade, de como devemos proceder, qual caminho devemos percorrer para alcançar a felicidade. E que devemos sempre ter resignação, que devemos sempre ter essa força que nos é dada por Ele, para que a gente siga adiante, buscando vencer, buscando domar nossas más inclinações, para que a gente se torne um verdadeiro homem de bem, colocando sempre à frente as nossas qualidades, que são muitas qualidades que nós temos bons sentimentos, que nós temos bom coração, que devemos olhar para o próximo, como Jesus nos ensinou, amando-o, respeitando-o, auxiliando, porque nós também precisamos do nosso próximo, porque nós também temos fases em nossa vida em que precisamos ser amparados, que precisamos ser auxiliados, que precisamos do ombro amigo, de uma mão amiga, que precisamos sim de alguém que tenha a caridade moral de nos ouvir, de nos aconselhar, de nos amparar, como fazem os nossos bons espíritos, nossos espíritos protetores, anjos guardiões. Então, se queremos, se pedimos tanto, por que não dar também? Por que não auxiliarmos também? Por que não estarmos junto com aqueles que hoje, nessa existência, necessitam de cada um de nós? Necessitamos, necessitaremos, então, necessitamos da misericórdia divina, necessitamos do perdão do alto, necessitamos do amor de Jesus, necessitamos e fazemos isso em nossas preces, pedindo harmonia, equilíbrio, pedindo paz, pedindo a misericórdia, pedindo que nos ajudem a resolver as nossas dificuldades, pedindo que possamos ser melhor, pedindo que possamos caminhar para frente, para o alto, e que possamos alcançar nossa felicidade o mais breve possível. Só depende de cada um de nós. É a lição que aprendemos na noite de hoje, que possamos ter sempre em mente a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Que Deus nos abençoe com suas bênçãos de saúde, de amor e de paz.